Caríssimos telespectadores da TV Cidade, queridos colegas advogadas e advogados, bem-vindos à 12ª edição da 6ª temporada do programa OAB TV. Sou Gustavo Coraini e estamos na 3ª semana de abril de 2016. O nosso convidado de hoje, inexplicavelmente, não veio, eu não pude contar com ele, poderemos contar com a presença dele hoje aqui, mas o show deve continuar. Então, o assunto que nós trataríamos, eu vou tratar com você, querido telespectador, caríssimo colega advogado, e me submeter aos advogados as críticas quanto à ordem dos fatos e do assunto jurídico que nós vamos falar hoje. O assunto hoje eu não vou mudar, é muito a propósito, golpe, lei da responsabilidade fiscal, ideologia, pedalada fiscal. O que é tudo isso? Normalmente as pessoas entendem, mas eu recebi muitos e muitos questionamentos nesse nosso telefone que aparece aí embaixo, para saber se era golpe, se não era golpe, se o impeachment da OAB... Bom, o impeachment da OAB nós vamos tratar se, apesar de eu ter minhas ressalvas quanto a ele, se ele vier a ser questionado, se esse impeachment aqui, que vai ser julgado essa semana, não passar, um dos próximos será o da OAB. Então nós vamos falar dele. Mas de hoje, inicialmente, eu não sou de direita, não sou de centro, eu sou de esquerda, mas de esquerda socialista, eu sou trotskista. Eu acho que o comunismo socialismo só vai funcionar quando todo mundo for socialista. Eu tenho ideologia, sou velho, tenho um monte de tempo. E quando eu votei a primeira vez, eu tinha 26 anos, salvo engano. Eu venho da época da ditadura militar, do golpe militar, onde um monte de tanque foi na rua, tirou o presidente, colocaram lá uma junta militar e aí virou 21 anos disso. Quando eu fui votar, eu era de esquerda, sempre fui, até hoje sou. Sou contra a herança, um monte de gente. Eu acho que isso você conseguiu é seu, sabe? Não dá para comer 2 picanhas por dia, nem nada. Se você tá na Bíblia, me dá a cada dia minha porção de todo dia. Tá ótimo. Mas é preocupação. O poder de um homem, a riqueza do homem, está na Bíblia também, em Provérbios. O poder de um homem, a riqueza de um homem é tanto uma muralha para defendê-lo, quanto uma muralha que impede a imaginação dele de crescer, porque ele só fica pensando no que tem, depois que tem algum. Os bens devem ser de todos. É errado gente ter 200 casas. Não precisa. Para quê? O cara fica juntando 200 casas, quando morre, a filha ou o filho acabam gastando tudo. Todos nós sabemos como é que funciona essa história. O dinheiro é gasto com besteira, com viagens, com navios, com lanchas, casa que você nunca vai usar, só para ter, enquanto outros não têm. Eu sou de esquerda, sempre fui. Sempre votei no Lula, votei na Dilma, sempre votei na esquerda. Eu sou fundador do PSOL aqui em Marília, eu sou quase a extrema esquerda. Só não sou a favor de luta armada. O resto, dividir o que muitos têm para todos, é a minha ideologia. Deixando bem claro isso. Agora, do lado jurídico. Golpe é quando tem arma, tem esse tipo de coisa. Na minha concepção. Quando está dentro do ordenamento jurídico, não é golpe. O que foge ao ordenamento jurídico é que é golpe militar, ou golpe mesmo, que seja do judiciário, qualquer coisa que falem disso daí de golpe. Tomar o poder, a tomada do poder, é ilegítima quando ela não está no ordenamento jurídico. A partir do momento em que o rito é previsto, a situação, e o rito do ordenamento jurídico é cumprido,
no sentido de que é executado tudo dentro do rito, não é golpe. O resultado não é golpe, o resultado é a livre manifestação dos cidadãos usando a lei. Então, lá atrás, em 1100 alguma coisa, o Ricardo Coração do Leão, depois de 20 anos fora da Inglaterra, estava voltando e morreu com uma flechada na porta, na França. Morreu numa flechada lá no pescoço. Nesse tempo todo, quem reinou foi a mãe dele e o irmão, João Sem Terra. Quando chegou a notícia que Ricardo tinha morrido, João Sem Terra virou herdeiro mesmo, ele virou rei da Inglaterra. Só que ele era um devasso, um louco, segundo diz. E enfraquecido. Por quê? Porque ele era um rei que não tinha exército, povo, ele era um rei que a maioria das pessoas, os outros lordes, consideravam ilegítimo. E ele, para buscar algum poder a mais, ou achando que tinha mesmo esse poder, começou a passar da conta pelo paladar de quem estava suportando ele. Aí ele foi obrigado, caso senão ele ia perder o título, ele ia ser deposto, morto. Então, com uma concessão para que ele conseguisse continuar mais um tempo, para ficar mais um tempo no poder, ele baixou um ato em que só poderia julgar lordes os próprios lordes. Só os iguais poderiam julgar os iguais. E desde então isso virou um dogma para todo, pelo menos para o entendimento jurídico brasileiro. Só os iguais julgam os iguais. Então, quem é cidadão é julgado por um juiz aqui. E isso sustenta toda a nossa escala, inclusive. Tem um fundamento histórico o fato de um governador só poder ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado e não pelo juiz comum dele. Tudo bem, isso tem uma ordem que está sendo seguida. Quem que poderia julgar a Dilma? O STF, naqueles casos de crimes comuns. Agora, em crime de legislação especial ali, lei de responsabilidade fiscal, quem julga o poder para quem é dado são aqueles que estão nos poderes. Por isso que o julgamento da Dilma não pode ser feito aqui nem lá, tem que ser feito lá no Supremo Tribunal de Justiça, ou no TSE, ou ainda pelo rito do impeachment que está previsto na legislação. É assim que deve ser. E eu não vejo isso estar sendo descumprido. Então, voltando a falar de ideologia, para deixar bem claro, eu me lembro quando foi votado, quando teve as eleições do Lula, quando teve o nascimento do PT, eu me lembro que toda a argumentação, e mesmo quando o PT ficou no poder durante o governo do Itamar, eu acredito, do Fernando Henrique, do Collor, durante todos esses governos, o PT foi incisivo contra a corrupção. A bandeira do PT era a corrupção que campeava no Estado brasileiro. As construtoras, as empreiteiras, elas estão aí. Desde que o mundo é mundo, já havia. A Roma Antiga já comprava armas. Tinha aqueles que ganhavam dinheiro na intermediação disso. Para que as pessoas querem ser governantes se não for para manipular a verba do Estado? Para quê? Eles investem 100 milhões numa campanha, e se você for ver o salário dele, presidente, governador, não dá 1 milhão por ano. Ele fica 5 anos lá, ganha 5 milhões e investiu 100 milhões para entrar. A obviedade que as pessoas sobem ao poder para manipular a verba orçamentária é patente. Quer dizer então que todo mundo é ladrão? Não. Pela ideologia ingênua de muitos, a gente elege as pessoas para que elas vão lá e apliquem o dinheiro da melhor maneira para nós, não para ganhar comissão.
não para colocar apaniguados em cargos públicos. O cargo público tem que ser por concurso, tem que ser por mérito pessoal. É ridículo, a máquina dos Correios está inundada de petismo. É ridículo o Ministério do Esporte ser da turma do PCdoB. É vergonhoso. As pessoas, o fundo onde a Caixa Econômica Federal geriu o fundo de garantia para emprestar para empresas, o Eduardo Cunha ter colocado um apaniguado lá dentro que está sendo investigado pela justiça. Como é que pode eu indicar numa posição de poder alguém que vai ser o caixa? Todo mundo que está sendo indicado para uma posição de secretariado no ministério, ele está manipulando o dinheiro em prol de quem tomou o poder. Cabe a nós, cidadãos, escolhermos melhor os nossos políticos. Eu tenho visto em todas as televisões aí, não, esses políticos, está na hora de começar a parar de falar desses políticos como se todos fossem vergonhosos. Não, tem político que é bom, que cuida da res pública, das coisas públicas. Tem gente que é honesta, mas não explicam para as pessoas que quando vai votar, você não está votando naquele político, você está votando no partido daquele político que faz parte de uma coligação e que, na soma dos votos, todos os votos que você colocou aqui para um, vão acumular na realidade para um outro político que é poderoso e que vai continuar no poder. E vai escolher gente para colocar em determinadas condições da prefeitura, do Estado, da nação. E essas pessoas vão usar o poder público, a coisa pública, em benefício próprio. Assim tem sido. A mídia tem que parar de falar esses políticos. Tem que nomear qual é o político. No mínimo, tem que nomear o partido do político. Dizer, aqueles ali fizeram isso, 2, 3 não fizeram isso, 300 fizeram aquilo, 140 não fizeram aquilo, são dos partidos tal. Como hoje saiu na Folha, tudo os quadradinhos, a gente tem que saber quem está do nosso lado. Isso tudo sobre ideologia e sobre coisa pública e democracia. Democracia ainda não conversamos. Vamos falar agora. Estou controlando o horário porque o nosso convidado não pôde vir. Senhoras, lei de responsabilidade fiscal. Eu era funcionário do Banespa, Banco do Estado de São Paulo, há muito tempo para trás. E todo Estado tinha pelo menos 2, 3 bancos. Tinha a Caixa do Estado, a Caixa Econômica do Estado de São Paulo também. Todo o Estado tinha bancos. E o que era normal acontecer naqueles tempos, nos idos até 1990 por aí, era que o governo precisava pagar funcionário? Manda o Banespa pagar. E o Banespa emprestava dinheiro para o Estado de São Paulo, que, acabando o mandado lá do PMDB, sei lá qual que era o estado da época, o próximo governador é que ia pagar a conta do anterior. No final havia uma bola de neve, e a nossa inflação, para quem viveu, era de 80% ao mês no fim do governo Sarney. Muito por causa de imprimir dinheiro. E por conta de créditos rotativos que cada estado fazia com o seu banco. E como cada banco estava vinculado ao Banco Central, o banco não ia falir nem nada, tinha sempre bens patrimoniais, aquela contabilidade criativa, a inflação corria. Uma das coisas do Plano Real, que foi do presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi do presidente Itamar Franco,
e que tinha como economista, ministro da Fazenda, o sociólogo Fernando Henrique, Pércio Arida, esses cidadãos técnicos, elaboraram o bendito do Plano Real, que finalmente freou a inflação. Foi uma novela, primeiro R$ 2.000 cruzeiros, eu não me lembro mais quanto que era, virou R$1, que era apareado com o dólar, e aí o dólar crescia, o real crescia também. Um ano depois, já era o ministro Recupero lá, quando finalmente foi criado o real. E no esteio dessa vontade de estabilizar a economia, que era uma coisa, por 10, 15 anos, foi um pesadelo, durante o governo Sarney foi um pesadelo a economia, do jeito que está agora. Ao final desse processo foi elaborada uma lei, se não me engano, que eu tenho certeza é complementar, que é a lei da responsabilidade fiscal. Lei complementar é um degrau abaixo da Constituição, na escala de importância. Então, essa lei de responsabilidade fiscal, primeira coisa, determinou, o que ela determina na síntese? Que ninguém pode gastar se não tiver a renda, se não tiver o recurso. Ou seja, não tem cartão de crédito para governador, para prefeito, para presidente. Ele não pode chegar e falar, estou sem dinheiro agora, estou endividado, mas quero repactuar a dívida e jogar lá para frente e o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um empréstimo aqui? Não pode, governo não pode fazer empréstimo para banco e não pagar no mesmo exercício, para banco próprio dele. É você enfiando a mão na carteira do marido, da esposa, para pegar o dinheiro que está lá e gastar em alguma outra coisa que não é o que está preparado. Você está roubando de si próprio, da sua própria equipe. Isso é o sentido da lei de responsabilidade fiscal. E eu não vejo porque a mídia não explica isso. Para deixar claro, parece que eles minimizam a inteligência do povo brasileiro. Fala pedalada. O que é pedalada, gente? É um jeito de... Isso é banalizar uma situação crítica. Uma situação real. Uma situação importante, se lidar com isso, tratar disso como pedalada. Fica tão difícil para as pessoas entenderem, mas eles acham que porque é uma palavra assim peculiar, vai entrar na mente dos outros. Tem que ser explicado. Senhores da mídia, principalmente aqui em Marília, eu tenho visto isso, os vereadores, os deputados, não, fala qual que é qual. Para não colocar todos no mesmo balaio. Então, a lei da responsabilidade fiscal impede qualquer prefeito, governador, presidente, de gastar além do que pode, de fazer empréstimos em bancos próprios do Estado, do país, para pagar contas, para pagar salário, para financiar casas. Não importa se está financiando casa, não pode emprestar de banco e não pagar esse dinheiro. Mas, não, e detalhe, muitos já são os prefeitos, e eu acredito que até governador, que já perdeu o cargo ou está nesse problema por conta da lei de responsabilidade fiscal. Prefeitos, com certeza. Por que com a presidenta ia ser diferente? Então, existe uma lei. E a lei é clara no sentido de que o presidente tem que ter responsabilidade fiscal, senão ele incorre em crime de responsabilidade. Está na lei. Ideologia, lei da responsabilidade fiscal, golpe. Golpe é quando o que acontece, golpe político, golpe militar, é quando acontece algo que toma o poder fora do ordenamento jurídico normal. Então, quem julga, lembra lá dos iguais que julgam os iguais? Quem julga é o STF, é o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral,
que julga conta, um monte de coisa, o STF, o Tribunal de Contas da União, que já deu parecer contra a favor do enquadramento da presidenta na lei da responsabilidade fiscal, pelas contas de 2014, eu acho que 2015 também, acho que 2015 ainda não foi julgado, mas com 2014 com certeza. É uma prática isso que vem sendo... É isso que só agora está sendo usado contra o PT? Porque o julgamento é político, teve o processo, tudo teve andamento. A partir do momento que se encontra a brecha no ordenamento jurídico e encaixa a pessoa lá, o processo vai rodar com o nome da pessoa até o fim. Não, mas eu não queria ter roubado, foi sem querer, tal e coisa, não importa, está lá. Caracterizado, o processo roda. E não há nada de errado no processo do impeachment do jeito que ele está acontecendo. Ele está sendo sustentado pelo ordenamento jurídico, pelo Supremo Tribunal Federal, que, para falar a verdade, está tendo umas decisões meio contra a Constituição também, no entendimento de alguns, mas o direito não é uma ciência exata. Ele muda de acordo com a evolução da sociedade, isso é um reflexo. A gente tem que aceitar. Prender as pessoas, conduzir coercitivamente sem ter intimado antes, prender e manter preso por um monte de tempo sem ter o inquérito terminado, isso tem acontecido. Usar da prisão preventiva como auxílio à delação premiada, isso tem sido usado e questionado e não tem evoluído o pedido de reparo. Então, é algo que vai se firmar na jurisdição nacional, principalmente prender a pessoa sem ter o caso terminado, o trânsito em julgado. Isso tudo era de um jeito, agora virou de outro e mudou a jurisdição, virou outro modelo. Para muita gente ficou melhor, eu acho que ficou melhor. Nós estamos evoluindo para um sistema mais rígido e menos tolerante com erros. Então, concluindo tudo isso, vindo de alguém que é parcial, eu sou de esquerda, mas vindo de alguém que conhece um pouquinho de lei, pouquinho. Imagine para que eles conhecem bastante. Não é golpe. Não é golpe. É um processo legítimo de impeachment, porque a presidenta incorreu num crime de responsabilidade quando emprestou dinheiro do BNDES, do próprio Banco do Brasil, dos bancos dela, da Caixa, para pagar empréstimo, para conseguir, para construir casas do programa Minha Casa Minha Vida, tudo isso sem o suporte orçamentário, sem a previsão orçamentária, jogando as dívidas para frente e afundando-nos num processo de bola de neve inflacionária e de desemprego, porque quando começa a ter inflação, as pessoas começam a comprar menos, porque tem menos dinheiro para comprar, tem menos valor para comprar, porque o dinheiro é muito, mas o valor é pouco, está diminuindo, as firmas param de produzir e nós vamos viver uma recessão que vai terminar por 2, 3 anos. Vai demorar 2, 3 anos ainda, pode subir quem subir lá. Nós vamos ter que pagar a conta da gastança que a Dilma fez. Então, esse é o posicionamento da Ordem dos Advogados do Brasil no próprio pedido dela. Não estou ferindo ninguém. Gostaria que tudo isso tivesse sido transmitido aos meus queridos telespectadores por alguém realmente top no direito em Marília, mas ele não veio, sobrou eu para explicar a minha experiência de vida. E eu espero que esse programa inédito e singular mesmo, porque só teve ele agora só comigo, e singular porque só estou eu aqui também, então é duplamente singular esse programa, ele possa chegar a você como a voz de um cidadão que acompanhou a história do país e sabe que se as pessoas começarem a gastar, sem ter o dinheiro, e os governos a gastar, sem ter o dinheiro, fabricando, imprimindo, ou emprestando, seja qual for o modelo, ao final das contas a população vai sofrer. A mesma população que elegeu aquelas pessoas que estão lá. Mas note, um modelo político, um modelo eleitoral é que faz a população eleger certos tipos de cidadão.
E os cidadãos que estão sendo eleitos, eles estão querendo, a maior parte deles, mas não são todos. Aquele que tem fama de ser assim, tá? O que ele quer? Ele quer entrar lá dentro para colocar um apaniguado dele numa posição de poder e através desse apaniguado, ele manipular propinas, interesses e poder. Está na hora de acabar com essa nomeação de funcionário para cargo público. A Prefeitura de Marília disse que tem 2.000. Tem 2.000 que é funcionário público e tem 2.000 que é nomeado. O governo do estado de São Paulo deve ter centenas de milhares, no mínimo dezenas de milhares de pessoas nomeadas por donos de cargo político, por deputados estaduais, que colocam lá apaniguados para controlar. Tem que parar de existir cargo público via nomeação. Cargo público tem que ser por concurso. Eu garanto que a partir do momento que cargo público for por concurso, acaba a corrupção. Porque a pessoa que ascendeu ao cargo público ganha um ótimo salário, mas ganha pelo mérito dele, não é porque está dependendo de outro. E na presença de alguém lhe propondo uma propina tal, ele vai lembrar que ele pode perder o cargo público dele. E aí ele não vai ceder a propina. Vamos parar uma coisa, de nomear funcionários públicos. E o eleitor deve ser treinado didaticamente. A informação política, o programa político deveria ensinar o eleitor a votar, que quando ele está votando no cunhado dele, de um partido que nunca foi nada e que vai ganhar 200 votinhos, os 200 votinhos que foi para o cunhado dele, vai na realidade somar votos para o partido do cunhado dele, que está numa coligação, e vai somar votos para os partidos mais poderosos da coligação, que são os políticos que estão lá dentro da máquina. Então, está perpetuando isso. Está na hora já que a lei eleitoral é desse jeito, não tem problema, lei é lei, lei é lei. Mas tem que haver por parte dos pequenos partidos ou da própria justiça eleitoral a informação que diz para o cidadão, ensina ele a votar numa pessoa boa, que vai zelar pelo bem dele. E não esconder que ele está votando no primo dele, ele está achando que está votando no primo dele, que é candidato, mas ele está elegendo um outro. Isso tem que, de alguma maneira, ser sanado também. Bom, já falei demais, está quase na hora de terminar, demos com 28 minutos, eu acho que vai ser a primeira vez que nós vamos terminar certinho mesmo no tempo. Eu queria me despedir, me desculpando pela minha pouca capacidade de explanação, pela minha baixa fundamentação jurídica, mas é uma opinião que eu tenho visto, tem sido divulgada o tempo inteiro em programas, em jornais, e que eu gostaria que tivesse um reparo de alguém realmente capaz, que infelizmente não pôde vir de pós-última hora, sabe? Aconteceu realmente um problema sério, e aí eu já recebi aqui a informação, bateu o carro, coisas assim, ficou até meio abalado, mas está tudo bem. E eu queria, então, me despedir, me desculpar, mas me despedir de você, querido telespectador, querida telespectadora, caríssimo e caríssima advogado e advogada, desejando a todos tranquilidade nessa semana, que é a semana do impeachment. Não sai muito na rua não, que tem louco para tudo quanto é lado, fica na sua, a decisão vai ficar lá para eles. Vamos evitar problemas e confrontos. Me despeço de todos, desejando, como sempre, saúde e prosperidade. Até logo.